Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no pensamento de uma das figuras, vamos dizer, mais provocadoras e sofisticadas do conservadorismo moderno, o Roger Scruton. Sabe, num mundo que parece, assim, obcecado com a ideia de progresso, Scruton foi uma voz que ousou ir na contramão e defender coisas que muita gente considera ultrapassadas: a tradição, a cultura, a ordem. E para a gente começar essa nossa análise, vamos nos guiar por essa pergunta aí, que é bem central. Ela está, na verdade, no coração de toda a obra do Scruton. Afinal, por que olhar para o passado, num mundo que parece que só consegue olhar para frente, né? Qual é o valor da tradição? Bom, e para a gente começar a responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender quem era o homem por trás das ideias, né? Vamos dar uma olhada na vida do Scruton e nos momentos que realmente moldaram a filosofia dele. Então, a trajetória do Scruton foi realmente marcada por alguns momentos bem definidores. Ele nasceu em 44, mas um ponto de virada total na vida dele foi em maio de 68, lá em Paris. Ele viu de perto todo aquele fervor revolucionário nas ruas e aquilo, para ele, foi um choque. Foi ali que ele se convenceu de que o papel dele era defender as instituições, a continuidade e não a ruptura. E mais tarde, o apoio que ele deu a dissidentes na Europa Oriental, que viviam sob regimes comunistas, só reforçou esse cepticismo que ele tinha com grandes projetos ideológicos radicais. E foi a partir dessas experiências, sabe, que o Scruton começou a enxergar o conservadorismo não como uma simples reação, tipo ser do contra, mas sim como uma filosofia de verdade, coerente e até positiva. Vamos ver então como é que ele definia isso. E aqui, olha, tá o pulo do gato do argumento dele. Para o Scruton, as tradições que a gente herda, elas não são um acidente, não surgiram do nada. Elas representam, na verdade, a sabedoria que foi acumulada por, sei lá, inúmeras gerações. Então, rejeitar tudo isso por uma teoria nova, uma utopia qualquer, seria como, sei lá, imagina jogar fora um mapa que já foi testado e aprovado no meio de uma floresta que você não conhece. É arriscado, né? Essa comparação aqui, ela ilustra perfeitamente essa diferença fundamental de visão. De um lado, você tem a visão conservadora, que enxerga a sociedade como um organismo vivo, sabe, que cresce, que se adapta devagarinho. E do outro lado, tem a visão mais revolucionária, que vê a sociedade quase como uma máquina, que pode ser desmontada e reconstruída do zero a partir de um plano teórico abstrato. Nem preciso dizer de que lado o Scruton estava, né? Ele, claro, defendia essa primeira visão. Ok, então o que exatamente sustenta essa tal sociedade orgânica? Bom, o Scruton foi lá e identificou o que ele considerava alguns pilares essenciais. No livro dele, Como Ser um Conservador, ele aponta esses 6 pilares aí. Vamos passar por eles rapidinho. Para ele, a nação é o que cria aquele senso de pertencimento, de responsabilidade um com o outro. O Estado, ele é o guardião das leis e dos costumes. A família é a base de tudo, a primeira célula de lealdade. A propriedade privada é o que garante a liberdade de cada um. A religião entra para dar uma estrutura moral e a cultura. Bom, a cultura é a herança que conecta todo mundo. A ideia é que juntos eles formam a base que sustenta uma sociedade livre e estável. Agora, um ponto que é super interessante na defesa que ele faz da nação é este. Ele insistia que esse sentimento de pertencimento nacional não tem a ver com xenofobia. Pelo contrário, ele via isso como a base, o pré-requisito para a gente ter confiança mútua. Para ele, a democracia só funciona de verdade porque a gente compartilha uma identidade, um nós, sabe? É isso que nos faz sentir responsáveis uns pelos outros. E é partindo justamente dessa base que o Scruton desenvolve uma crítica cultural importante. Ele argumentava que algumas ideologias, e aqui ele mirava principalmente as socialistas, têm uma tendência de enfraquecer esses laços que são mais próximos da gente, mais concretos, tipo a família, a nossa comunidade, para colocar no lugar lealdades a coisas muito mais abstratas, como a classe operária ou a humanidade como um todo. Mas seria um erro pensar que o Scruton falava só de política, viu? O pensamento dele ia muito além, mergulhando fundo na cultura, na estética e até no sentido da vida. Para ele, por exemplo, a beleza não era uma coisa puramente subjetiva, tipo, gosto não se discute. Não. Ele dizia que a beleza expressa ordem, harmonia, ela nos conecta a algo maior. A estética clássica, seja na arte ou na arquitetura, era uma maneira de manter essa continuidade cultural viva. A mesma lógica vale para o sagrado e para a religião. Ele não via isso como uma questão de crença pessoal apenas, mas como fontes essenciais de estrutura moral para a comunidade. E ele fazia um alerta. Um secularismo muito radical, que tira essas coisas da vida pública, correria o risco de enfraquecer os laços que mantêm a sociedade unida.
Certo, vamos agora juntar as peças e olhar para o núcleo do legado dele para ver como todas essas ideias se conectam. E se a gente tivesse que escolher um único conceito para resumir o pensamento dele todo, talvez fosse este aqui: oikofilia. Vem do grego e significa basicamente o amor ao lar. É aquele afeto natural que a gente sente pelo nosso lugar, pela nossa cultura, pelas nossas pessoas. E para o Scruton, é desse sentimento que nasce toda a política responsável. Começa aí, não em grandes teorias. Então, no fim das contas, a grande mensagem do Scruton é de cuidado, de zelo, sabe? Ele nos convida a enxergar a sociedade como um lar que a gente herdou. E por isso, a gente tem o dever de preservar e, sim, melhorar, mas com cuidado, pensando nas próximas gerações. É o oposto de ver a sociedade como um terreno baldio onde se pode construir qualquer projeto utópico do zero. E essa frase dele resume tudo de forma brilhante. Primeiro, a civilização é frágil, ou seja, não é algo garantido, precisa ser cuidada. Segundo, a tradição tem valor, é uma fonte de força e sabedoria. E terceiro, e talvez o ponto mais crucial, a liberdade depende de limites. A verdadeira liberdade para ele não é fazer o que se quer a todo momento, mas sim florescer dentro de limites que permitem a convivência. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final que é bem provocadora. A obra do Scruton nos força a encarar essa tensão, entre liberdade e ordem. E olha, independentemente de se concordar ou não com as conclusões dele, a pergunta que fica é atemporal e é essencial para qualquer debate sério sobre o futuro das nossas sociedades.